Olá, esse é mais um de uma série de materiais educativos digitais produzidos pelo nosso Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social, PESMES. Eu sou Bruno Rediguieri, médico veterinário e coordenador da Vigilância Ambiental e do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Anchieta. Esse vídeo tem o objetivo de passar informações importantes a respeito da esporotricose, uma zoonose que vem ocorrendo no nosso município desde 2016. Então, o que é a esporotricose? O que causa essa doença? A esporotricose é uma zoonose, como eu falei, uma doença infecciosa fúngica que acomete principalmente o tecido subcutâneo de uma diversidade de animais, incluindo os seres humanos. É uma doença cosmopolita, ou seja, tem ocorrência mundial, distribuída por todo o mundo, e ela é causada por um grupo de fungos, um complexo de fungos chamado complexo Sporotrix, onde a gente destaca duas espécies importantes. A primeira delas, o Sporotrix schenck, que foi a primeira espécie descrita ainda em 1898, e uma outra espécie chamada Sporotrix brasiliensis, que foi descoberta em torno de 2006. São fungos saprófilos. Pelas imagens, a gente pode ver que saprófilo significa micro-organismos, fungos que vivem na terra, no solo, nas plantas, em materiais orgânicos em decomposição, em madeira, excretas de animais. E esse fungo, além disso, tem a característica de ser termodimórfico, ou seja, ele consegue viver em ambientes com diferentes temperaturas. Ele cresce e se reproduz tanto em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, em torno de 25 graus Celsius, como na temperatura corporal da maioria dos animais, em torno de 37 graus. E como é que a gente adquire essa doença? A esporotricose tem duas formas principais de transmissão. A primeira delas, a rota clássica, é aquela onde as pessoas, e também animais, adquiriam a esporotricose por meio de contato traumático com matéria orgânica, com plantas, com galhos, com madeira, já que é ali que esse micro-organismo se encontra naturalmente. Então, por isso, antigamente era conhecida como doença do jardineiro. Por quê? Na maioria das vezes, as pessoas que eram infectadas eram pessoas que trabalhavam no campo, que trabalhavam com jardinagem, com floricultura, com agricultura, e que se lesionavam ali na lida e acabavam, então, adquirindo esse micro-organismo, esse fungo, que causava, então, lesões na pele dessas pessoas. Da mesma maneira, os animais adquiriam dessa forma. E temos uma outra rota de transmissão, que é a rota alternativa, que é aquela zoonótica, ou seja, é aquela onde o animal passou a transmitir a doença tanto para outros animais quanto para as pessoas. E a principal espécie envolvida na transmissão dessa doença são os felinos. E eles também são as principais vítimas da doença, porque apresentam as formas mais graves da doença. A gente vai ver algumas imagens, e eles também têm essa capacidade de transmitir a doença com maior facilidade, tanto para cães, como para outros gatos, e principalmente para as pessoas. E eles transmitem essa doença por meio de mordedura e principalmente de arranhadura, já que esse fungo vai estar presente, então, na sua mucosa oral, na sua mucosa nasal, nas unhas, e eles acabam transmitindo essa doença para outros animais, em momentos de briga, brincando até, e também para as pessoas, principalmente para os seus tutores. Mas a gente tem que lembrar também que essa doença pode, em algumas situações, ser transmitida por meio de secreções e espirros desses animais, que é um sinal clínico bastante presente nos casos clínicos em felinos. Então, a gente tem que ficar bem atento em relação à manipulação desses animais. Então, na prática, nos seres humanos, essa doença se apresenta de diversas maneiras, mas a principal, que a gente observa mais frequentemente, é a forma linfocutânea, que é essa imagem que a gente observa do lado esquerdo, onde a gente vê uma lesão inicial ali na região do punho, que é uma úlcera, onde foi inoculado o fungo, por uma lesão traumática, pode ser por uma arranhadura de um gato, ou por uma lesão com um galho, uma madeira com um espinho, por exemplo. E esse fungo ali desenvolve aquela lesão, causa aquela lesão, e ele, então,
atinge o vaso linfático e vai causando essas lesões no trajeto do vaso linfático, de forma ascendente, ou seja, vai subindo, né, no trajeto do vaso linfático, e vai causando essas lesões e desenvolvendo esse aspecto que a gente chama de rosário esporotricótico, que são essas lesões em cadeia. Também tem a forma mucosa, que na maioria das vezes as pessoas acabam se auto-inoculando, né, por um descuido, às vezes manipulando o animal, e aquela mão ali suja, com secreção, acaba sendo levada ao olho, e aí contamina a mucosa ocular, e essa lesão acaba se desenvolvendo no olho. E nos gatos também temos apresentações clínicas diversas, mas o que a gente mais observa, e é importante a gente ressaltar isso, é essa apresentação dessas úlceras disseminadas por todo o corpo do animal, que é a forma cutânea disseminada. Então, são lesões ulceradas, geralmente com bastante secreção, sangue, né? São essas lesões abertas, e elas são geralmente mais presentes nos membros e na cabeça do animal, mas podem estar presentes em todo o corpo. O que é importante de tudo isso que a gente falou? O que mais você precisa saber? Que, observando um caso suspeito, seja na sua casa, ou na casa do vizinho, ou na rua, esses casos precisam ser informados ao serviço de saúde. Então, você tem um gato em casa, você tem um cachorro também, mas principalmente um gato, que são, como eu falei, a espécie mais acometida pela esporotricose. Você tem um gato em casa, ele tem o costume de sair para a rua, de brigar na rua, e voltar 2, 3, 4 dias depois, e ele tiver lesões com essa característica que a gente mostrou, é imprescindível que você procure um atendimento no serviço de saúde. Tá? Lá no Centro de Controle de Zoonoses, a gente faz o atendimento e o diagnóstico dessa doença gratuitamente. Mas você também pode procurar qualquer unidade de saúde, procurar os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, que eles também são capacitados para orientar e também passar essa informação para os profissionais de saúde que estão ali diretamente lidando com o controle dessa doença. Então, se você tem animais com lesões suspeitas e você também, ou algum parente, tem lesões suspeitas de esporotricose e tiveram contato prévio com gatos, foram arranhados, é fundamental que vocês procurem o quanto antes o atendimento médico e o atendimento médico veterinário para que seja feito então, o atendimento e o diagnóstico precoce para se iniciar então o tratamento. Então, como eu falei lá no Centro de Controle de Zoonoses, a gente faz o diagnóstico, que é bastante rápido, bastante simples, praticamente indolor, e ele sai, o resultado sai no mesmo dia, e a gente já consegue então iniciar as orientações em relação ao tratamento desses gatos. Então, é importante ressaltar isso. A esporotricose tem cura, tá? No entanto, a cura não está relacionada somente à administração da medicação, tá? Tão importante quanto a medicação é o isolamento desse animal. Então, aquelas pessoas que têm a intenção ou pretendem iniciar um tratamento para a esporotricose precisam estar cientes que esse animal tem que estar isolado de outros animais que estiverem na residência e, principalmente, não podem ter acesso à rua, porque eles deixam de, muitas vezes, tomar uma medicação num dia, porque fogem e não voltam no outro dia, e isso prejudica bastante o andamento do tratamento. E, além disso, ele pode, então, disseminar essa doença pela vizinhança para outros animais e até se recontaminar. Então, isso prejudica muito o tratamento. E é importante ressaltar que esse tratamento tem, em média, uma duração aí de 6 meses. E como é que a gente previne a esporotricose? A primeira coisa é a guarda responsável. É a consciência das pessoas que têm animais domésticos, animais de estimação, de que eles não podem ter acesso à rua. Os animais têm que ser criados em casa, ou eles têm que ter um controle, né? E animais que não têm um controle, ou seja, têm um acesso livre à rua, eles vão trazer problemas, eles vão ficar doentes, né? E a esporotricose, ela se dissemina dessa maneira. Principalmente porque o gato é um animal de bastante difícil controle, então ele tem muitas vezes o acesso à rua
e ele acaba brigando e volta para casa doente e acaba, então, transmitindo essa doença para os próprios donos dos animais, sem saber, né? Então, esse é um problema muito grande. A primeira coisa, então, é a guarda responsável. E outra coisa que é fundamental a gente dizer, estando saudável e principalmente o animal já estando doente, já estando apresentando lesões e sinais clínicos de esporotricose, esse animal jamais pode ser abandonado, jamais, né? Se você não tem condições de manter o tratamento, se você não tem condições de lidar com a doença, por qualquer motivo que seja, entre em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, tá? Nós vamos orientá-los, nós vamos fazer todo um trabalho de orientação para que a gente chegue ao nosso objetivo, que é conter esse surto de esporotricose que a gente vive. Então, se a gente não intervém naquele animal que está ali contaminando outros animais, a doença vai só se disseminando. Então, é importante que a gente que a gente tenha conhecimento desses casos, para que a gente faça a intervenção para eliminar ali essa transmissão, essa cadeia de transmissão, tanto para outros animais quanto para as pessoas. Outra coisa fundamental é o diagnóstico e o tratamento precoce. Isso a gente faz gratuitamente, né, lá no Centro de Controle de Zoonoses dos animais, e as pessoas podem também ser diagnosticadas e tratadas, né, nos postos de saúde, nas unidades de saúde. E quanto antes esse diagnóstico e esse tratamento são feitos, né, de maneira mais precoce possível, menor a chance desse animal transmitir essa doença para outros animais e para as pessoas, né? A partir do momento que ele inicia o tratamento com a medicação correta, com o antifúngico, reduz-se bastante a chance dele ter ali a presença dos fungos, né, nas suas unhas, nas lesões. Então, reduz bastante a chance dele transmitir isso para outros animais de casa e para as pessoas. Então, quanto antes puder fazer o diagnóstico e o tratamento, melhor. Uma outra coisa importantíssima é a castração. Então, procurem castrar seus animais, principalmente os felinos que têm acesso à rua, né? Porque a castração, com o passar do tempo, ela vai reduzir essas fugas, essas saídas de casa por conta da fase reprodutiva, né? Quando os animais estão no cio. Então, a briga muitas vezes acontece nessa fase reprodutiva, né? Na disputa por fêmeas ali, por território. Então, eles acabam brigando e, nesse momento, eles se contaminam. Um contamina o outro. Então, os animais castrados também, além de todas as outras prevenções, né, que estão relacionadas à castração, e principalmente a questão das crias indesejadas, ela também pode prevenir que esse animal seja contaminado pela esporotricose. E uma outra questão que é importante que a gente fale, em relação à contaminação do solo. Como a gente disse, é um fungo que vive no solo, então, jamais devemos enterrar os animais que vêm a óbito, né? Porque, claro, a gente vai estar contaminando o solo com a carcaça, né? Com o corpo daquele animal que está ali, que foi a óbito e está cheio de fungos nas suas lesões. Então, é imprescindível. Se, infelizmente, algum animal veio a óbito com suspeita de esporotricose, o seu animalzinho veio a óbito, ou de um vizinho, ou você observou algum animal na rua que tenha lesões ali, que foi principalmente um gato com suspeita de esporotricose, entre em contato com a gente vai fazer o recolhimento e vai fazer a destinação adequada desses animais mortos, para que não haja, então, a contaminação do solo e essa doença se inserindo cada vez mais pelo nosso município. Tá? E, por fim, a gente não pode esquecer que a esporotricose não é só transmitida pelos gatos. Como a gente viu, existe a forma clássica, essa forma não deixou de existir. Então, aquelas pessoas que têm o hábito de lidar com jardinagem, com plantação, com agricultura, com floricultura, procurem utilizar sempre os EPIs, luvas, né, e espátulas e outros materiais utilizados para jardinagem, para que você evite se lesionar ali com espinhos, galhos, terra, e possa acabar, então, adquirindo também a mesma esporotricose que é adquirida dos gatos, né, muito parecida, porém, num trabalho ali de lazer, né? Então, acabar sendo contaminado, entrando em contato com essa terra contaminada. Bom, era isso.
um vídeo bem curto. Qualquer outra informação que vocês precisarem, se precisarem se aprofundar mais, qualquer dúvida que tiverem em relação à esporotricose e também em relação a qualquer outra zoonose, por favor, entrem em contato com o nosso setor, nesse telefone, né? E também nesses 2 e-mails. Fiquem à vontade para entrar em contato. A gente pode esclarecer melhor. Muito obrigado.